Então, impõe as suas mãos para cá. Nós vamos estar orando pelo Mauro. A unção é para quem está clamando. Existe vida de Deus, existe cura de Deus, restauração, esperança para nós nessa noite, amém? Isso depende da disposição e do clamor do nosso coração. Ele apenas é um vaso do Senhor que vai ser usado para comunicar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Senhor, nós queremos abençoar a vida do teu filho. Queremos te pedir que o Senhor o use poderosamente nessa noite. Que ele seja, Senhor, um instrumento do Senhor para, Senhor, trazer restauração, salvação, curas, esperança, Senhor, renovo. Que através da palavra liberada nessa noite, a nossa mente seja renovada, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, usa o teu filho, que todas as outras vozes se calem e ele tenha apenas ouvidos para ouvir os céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos acham e têm visto que Deus tem feito alguma coisa nesse lugar? De verdade, de verdade. Amém? Então a gente concorda, né? E eu queria falar hoje sobre um assunto que eu acho que ele é o fundamento de todas as coisas. Quando Jesus, aquele evento de Pedro, quando Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus associou aquela revelação, né? Porque Jesus disse, ó, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Ele associou essa revelação sobre o quê? Em cima dela eu vou levantar a minha igreja. Então, a igreja está relacionada com a revelação de que ele era o Cristo. E esse, quando ele fala ele era o Cristo, não está apenas dizendo que Jesus era Jesus Cristo, era o Cristo. Ele associa com a igreja por quê? Porque nós fazemos parte do Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Então, por isso Jesus associou, ó, sobre essa revelação, eu vou construir a minha igreja. E quem entende o que é a igreja? A igreja não é um prédio, a gente sabe disso. A igreja não é uma denominação. A igreja são pessoas. Se você pensava que, quando a gente diz eu vou à igreja, é um hábito, né? Mas, na verdade, eu vou me reunir com a igreja. Eu não vou na igreja, eu vou me reunir com a igreja. E uma coisa eu te digo, parece que o diabo acredita mais na igreja do que às vezes dos crentes. Tanto ele acredita que ele quer derrubá-la, ele quer impedi-la de se levantar, porque a única coisa nessa terra que vai destruir as obras do diabo é a igreja, gente. É você e eu. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você não acredita mais na igreja, por causa das decepções, das frustrações, você vai mudar nessa noite. Eu tenho tanta certeza do que eu vou falar, que eu posso afirmar que chaves vão ser destravadas nessa noite, não por causa de quem fala, mas por causa das verdades que serão ditas. Por isso eu queria toda a tua atenção. Eu não sou um pregador, eu vou dar um ensino sobre, se eu fosse dar o título a esse ensino, eu daria Aprendendo a Viver como Igreja, parte 1. Tá? Aprendendo a viver como igreja. E para isso a gente tem que entender uma coisa. Eu acho interessante que Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo e ele fala de procedimentos que Timóteo tinha que realizar, e dentro dessa carta, não precisa abrir, tá? Ele fala assim para Timóteo: para que, se eu tardar a ir estar com vocês, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele fala, fique ciente como você deve proceder na casa de Deus. E ele diz quem é a casa de Deus: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí eu fui ver, sabe o que significa baluarte? Ouve só, baluarte,
sustentáculo, alicerce, base, fortaleza inexpugnável, local absolutamente seguro. Baluarte. E ele disse que a igreja é, o que ele disse? Coluna e baluarte da verdade, é o sustentáculo da verdade, é o alicerce, é o lugar totalmente seguro. Só existe um lugar seguro para você estar, é inserido na igreja de Deus. E é isso que mais teme o diabo. Se o diabo quiser te dar riqueza, quiser te dar prosperidade para te desviar, não da instituição, mas do corpo de Cristo, ele vai fazer, porque ele sabe que você ter dinheiro não ameaça ele diretamente, mas você está inserido no corpo, entendendo que é o corpo, que você faz parte desse corpo. Essa é a grande ameaça ao reino das trevas. Então, se você pensa que ir à igreja, que estar na igreja, nesse local tão gostoso, que é o local que você vem, coloca os teus problemas, você vem receber cura, você vem receber aconchego, tudo isso é bom e verdade, eu amo isso aí, mas não é só isso, é sobre isso que eu quero falar, amém, irmãos? Então, eu quero comparar, a Bíblia compara a igreja com um corpo, né? Então a gente já aprendeu que igreja não é um corpo, não é um prédio, né? E outra coisa, a igreja, de que é formada a igreja? 1 Coríntios 12, 12. Você tem aí? 1 Coríntios 12, 12. Deixa eu chegar para cá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então ele compara o corpo de Cristo com o corpo físico, tá? Então, outra coisa, você tem que entender uma coisa. Você é membro do corpo de Cristo. Quando você se converte, automaticamente, instantaneamente, você passa a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Então você não está aqui apenas por uma reunião social. Você está aqui porque você faz parte do corpo. E ele é muito didático aqui quando ele compara a igreja a um corpo físico. Foi brilhante na colocação, né? Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender, versículo 12, 18 de 1 Coríntios. O que ele diz assim? Então, ponto 1, você entendeu já, né? Igreja somos nós e você faz parte desse corpo. Então, Mauro, eu faço parte desse corpo. E aí? Primeiro, qual parte? Você precisa saber qual é a parte que você faz, onde você está inserido nesse corpo. Você tem que entender isso. E eu vou te dizer por quê e o que acontece quando você não entende isso. Tá? Então, versículo 18 do capítulo 12. Primeira coisa que ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele quis. Deus definiu quem vai ser pé, quem vai ser mão, quem vai ser olho, quem vai ser ouvido. Então Deus dispôs, isso é algo que Deus se responsabilizou por isso, em colocar cada um no corpo, né? Então o pé não pediu para ser pé, a mão não pediu para ser mão. Você não escolhe necessariamente o que você quer ser no corpo. Então, se você é um crente, você faz parte desse corpo. 1 Coríntios 12, 18 e 22, mais uma vez. Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Eu faço parte de um membro, eu sou um membro, você é um membro, e a gente junto formamos o corpo de Cristo, né? O olho não pode dizer à mão:
não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Amado, você tem tanta importância como qualquer membro do corpo. Então quero dizer para você, você tem importância como qualquer membro do corpo. Antes, os membros do corpo, versículo 22, parecem ser mais fracos, são necessários. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Então Deus, na sua sabedoria, Ele dá honra a quem parece que não tem mais honra. Então, mas Ele tem um objetivo aqui. Ele fala, para que não haja divisão no corpo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu comprei uma briga com o diabo, cara, e eu quero dividir essa briga com vocês, porque as mentiras que ele tem plantado sobre a igreja, eles vão cair por terra. Na nossa mente vai cair essa noite, cara. Você vai sair daqui acreditando na igreja, acreditando que é a igreja que Deus está levantando para destruir as obras do diabo, amém? Toda mentira, todo engano, até por frustrações, vão cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, tá? Então, Ele concedeu mais honra àquilo que menos importava, para que não haja divisão no corpo. Agora aqui eu quero soltar uma chave. Essa chave pode mudar todo o teu comportamento em relação à igreja que você faz parte. Você que está nos visitando, que faz parte de uma igreja, quem faz parte dessa igreja, e se você ainda não faz parte da igreja, você vai entender o que te espera, e você vai se decidir, eu tenho certeza disso. Então presta atenção, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, ouve isso, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aqui tem uma chave, aqui tem um segredo. Chega de responsabilizar só os pastores por ativar a igreja. O pastor tem que animar, ninguém aguenta mais, né, pastor? Tu tem responsabilidade. Cooperem os membros com igual cuidado. Independente do membro que você é, você tem responsabilidade de cooperar um membro com igual cuidado em favor de si mesmo? Claro que não. A mão, ela não trabalha em favor de si mesma. Ela trabalha em favor do corpo, né? Então você é um membro do corpo, você tem que cooperar com igual cuidado do pastor, mesmo que os pastores, embora tenham uma função específica de mais responsabilidade, você tem que cooperar com igual cuidado, não importa, você é crente, quantos crentes tem aqui? Levanta a mão. Cara, você é parte do corpo de Cristo, acabou, não tem por onde fugir, não tem por onde fugir. E hoje, se você ainda não sabe qual a tua função, eu vou abrir chaves aqui para você se encontrar no corpo de Cristo e ser feliz. Mas você tem que entender algumas coisas. Então, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso é um corpo saudável. O corpo que não é saudável, a pessoa teve um AVC, a cabeça manda comando, o braço não funciona, mas um corpo saudável é esse corpo que a mão cuida do corpo, lava o corpo, a boca alimenta e mastiga, e cada um funciona em favor do outro. Então, eu quero te dizer uma coisa, a tua responsabilidade na igreja é de cooperar não em benefício próprio, mas em benefício do teu irmão. Vamos mudar a mentalidade egocêntrica. Então, primeira chave que destrava nosso posicionamento como igreja é entender, eu faço parte do corpo, sim. Igreja é o ajuntamento de pessoas, sim. Deus me colocou os membros como Ele quis, sim. Então você tem que entender, eu tenho que cooperar em favor do meu irmão. Se eu cooperar em favor de você, Fabrício,
Você vai cooperar em favor dela, ela vai cooperar em favor de mim, e todos serão supridos. Não haverá falta. Isso é o corpo que Jesus quer edificar. Edificarei a minha igreja, baluarte da verdade. Irmão, isso, cara, baluarte é aí. Você faz parte dessa igreja, amados. Agora aqui, para mim, talvez seja uma das maiores chaves que a gente possa destravar nesse conhecimento. Presta atenção. Efésios 4,16. Do qual todo o corpo bem presta atenção. Não deixa a tua mente desviar, não. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, o que faz? Efetua o seu próprio crescimento e a edificação de si mesmo em amor. Se nós estivermos ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação, foi o que falou lá, cada membro trabalha em função do outro, segundo a justa cooperação dos pastores, sim, segundo a justa cooperação do diácono, segundo a justa cooperação de cada parte, o que vai acontecer? Ela vai efetuar o seu crescimento e a edificação de si mesmo em amor. Aqui está o segredo para o crescimento e para a edificação. A gente faz estratégia, não estou dizendo que não possa, mas estratégia tem prazo de validade. Você muda a estratégia, funcionou para hoje, daqui a um ano tem que mudar, e pode ter, não tem nada errado. Só que isso aqui não tem prazo de validade. Se nós aprendermos a nos ajustar, cooperar em favor uns dos outros, é promessa. Efetua o seu próprio crescimento e a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Ela mesmo cresce. Então guarda isso aí, tá? Guarda no teu coração isso. A igreja junta, cooperando uns com os outros, é promessa, vai efetuar o seu crescimento e edificação em si. Por que tu acha que a Bíblia diz que a igreja primitiva acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos? Porque eles estavam aprendendo a viver dessa forma, gente. Cara, a gente vai fazer muito menos esforço. Sabe por quê? Porque o que o mundo precisa é disso. O que o mundo precisa é disso. E a gente faz parte disso. Amém? Então é necessário que o corpo esteja ajustado, ligado. É assim, um corpo assim não tem como não crescer. Todos têm que funcionar. Se um membro não está funcionando como deveria, ele será obstáculo para que o corpo seja nutrido. Temos que ter consciência que fazendo parte desse corpo, assim tenho que descobrir minha função, e que se ela não está descoberta, não está fazendo a sua parte, o corpo está em falta. Você tem importância como qualquer membro, né? Se você não sabe ainda a tua função no corpo, você está deixando de efetuar a tua justa cooperação, né? Segundo a justa cooperação de cada parte. Então toda parte tem que desempenhar uma justa cooperação. Deus colocou assim. Amém? Amém? Então se você ainda não sabe a tua função na igreja, no corpo de Cristo, fica ligado. Eu vou dar algumas chaves aqui para você se achar. E se você já sabe, vai ter muito mais ânimo de trabalhar em cima disso. Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes tem pessoas que não estão satisfeitas no corpo, né? Eu botei aqui essa observação. Um quer ser pé, um quer ser um membro de destaque, né? Um quer ser aquilo, mas o que eu falei no início? Deus dispôs o membro no corpo como lhe aprouve.
Eu tenho o pé aqui, ó. Meu pé está aqui. Ele não pediu para ser pé. Eu já nasci com ele no lugar. Você está entendendo? Minha mão não pediu para ser mão. Quando eu nasci, ela já estava aqui. Um corpo saudável é assim que funciona. Então, a minha mão precisa entender qual a função dela no corpo. Ela já é mão, ela já nasceu mão. Quando você entrou no corpo de Cristo, Deus dispôs você com uma função. Você só tem que descobrir. Amém? E agora, você tem que descobrir para quê mesmo? Para cooperar em favor de alguém, em favor do próprio corpo, em favor do crescimento e da edificação do corpo. É lindo, gente, né? Mas Deus, Ele também é coerente, né? E muitas vezes Deus, Ele aproveita um talento seu, Ele aproveita uma aptidão tua e já encaixa você no corpo. Isso nem sempre é, mas também acontece. Mas muitas vezes você está perdido. Você está na igreja, só vem no culto, senta, não tem assim, não faz nada, está perdidão no corpo. Aí o que eu quero dizer para você? Muitas vezes você vai descobrir a tua função no corpo se disponibilizando. Se você não sabe qual é a tua função, se disponibilize, tá? Eu já vi gente que não sei, estou perdido. Cara, daqui a pouco ele começou a chegar cedo para ajudar a arrumar, e daqui a pouco ele falou, cara, eu nem imaginava que eu era essa parte do corpo que prepara o lugar para a reunião. Daqui a pouco tem um que está organizando ali, pastora, eu posso ser útil aqui em organizar a dispensa aqui de doação? Daqui a pouco ela se encontra, caramba, eu não sabia que se achou e está cooperando. Você tem um lugar no corpo, meu querido. Você tem um lugar, e esse lugar é importante para edificar o corpo, para nutrir o corpo, entendeu? Então muitos querem ser membros de destaque, né? Às vezes, mas os membros, quem canta, né, pastor? Quem toca, o pastor, fulano, está sempre aparecendo e eu aqui quietinho aqui. Cara, eu quero dizer uma coisa tremenda para você. Falando do corpo, os membros vitais do corpo, eles não aparecem. Você tira um olho, você vai viver sem um olho, vai ficar um corpo faltoso. Você tira um braço, o corpo não morre, mas tira o coração. Tira os 2 rins, e você vê o rim, você vê o coração, você vê os pulmões, os membros vitais você não vê, e é ele que mantém o corpo vivo. E você ainda quer ser membro de destaque? Se você quer ser membro de destaque, você não será visto, porque os membros de destaque que mantêm o corpo vivo necessariamente não são vistos. Você entendeu o que eu estou dizendo, gente? Então, primeiro, Deus dispôs você como Ele quis, para que não haja divisão. Então, aquilo que você descobrir que é no corpo, é para edificação no corpo. Coopere os membros com igual cuidado. Igual cuidado. Então, eu me lembro de uma reunião que a gente foi num lugar, e o lugar da reunião tinha 2 pessoas que comumente abria. Uma viajou, a outra houve um problema. A igreja ficou, as pessoas ficaram no portão e não teve reunião porque um membro que abre a chave não apareceu. Ninguém nem sabe quem é. Talvez ninguém saiba. Qual é o irmão que abre a chave aqui? Ele não apareceu, não houve oferta, não houve louvor, não houve pregação, porque um membro falhou. Por causa dele, a palavra foi prejudicada. Eu não estou criticando ele, eu estou dizendo, por ele não ter podido ir, a palavra, tudo foi prejudicado. Porque é um irmãozinho que chega lá e abre, pronto, vai embora, e ninguém sabe que abriu. Vocês não acham importante, uma função importante no corpo? Então todos cooperam com igual cuidado, com muito cuidado. Então os nossos membros vitais, eles não são vistos. Quem já ouviu daquelas mulheres de intercessão? Todo mundo conhece aquela do coque, né?
Eu não estou dizendo que tem que ter coque, tá? Pode ser que não tenha coque. Se você não tem coque em terceira, você está dentro disso. Então o que acontece? Muitas vezes ninguém nem sabe, cara. Muitas vezes ninguém nem sabe que ela está de madrugada todo dia orando pela igreja, orando, todo dia está lá, ninguém nem sabe, está escondido. Mas eu gosto disso, fala para o teu irmão, é desse jeito. Amém. Entendeu? E ninguém sabe que a mulher está lá orando, ou jovem, ou que está lá, cara. E ele não tem a mínima preocupação de dizer e botar no Instagram da igreja. Olha só, gente, eu estou orando toda madrugada pela igreja. Não estou dizendo que não possa. Estou dizendo que não possa. Mas eu estou querendo dizer a importância de pessoas que às vezes a gente não tem ideia. Você está sentado aí nesse conforto porque alguém arrumou isso aqui, gente. Você está entendendo? Então, não entenda isso. Você faz parte do corpo, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Você é responsável pela igreja que você faz parte. Você é responsável pela igreja que você cobra. Você é responsável pela igreja que você diz que não ama, que você diz que é problemática. Você é responsável. Tá? É tempo de você trazer a responsabilidade para você. Tá? Então você é responsável por isso. Coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então quero dizer uma coisa para você, queridos. Para de reclamar. Vai buscar o teu lugar no corpo e vai ser feliz, vai cooperar. Para de reclamar, né? Então a gente... Então, muitas vezes a gente diz, pô, pastor, sabe o fofoqueiro, né? Geralmente é assim, pô, ou o murmurador, né? Ele fala, pô, mas a igreja não ama, a igreja murmura. Quando você fala isso, você já está murmurando, né? Quando você diz que a igreja não ama, não murmura, você já está murmurando. Então, gente, é tempo de a gente... Agora, para isso acontecer, você tem que entender que você faz parte do corpo de Cristo, que você é membro desse corpo, que Deus te botou nesse corpo da forma que Ele quis e você precisa se achar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, você nunca vai ser completo sem exercer a justa cooperação daquilo que Deus colocou você para ser. E você está fazendo falta. Porque é a justa cooperação de cada parte. Então, se uma parte falhar, às vezes atrapalha o processo, gente. Você tem importância. Então, Efésios 4 diz assim: rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de toda a vocação que foi te chamado, com toda humildade. Aqui está algumas situações práticas de como você tem que andar nesse corpo. Qual a vocação que você foi chamado? Qual o dom? Qual a parte do corpo? Então ele fala, ande de modo digno da vocação que foi te chamado, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Pastora Letícia explicou o que era suportar. Não é aturar o irmão chato, é dar suporte. Isso é suportar. Então, você precisa ser humilde sozinho. Você tem que ter mansidão sozinho. Você tem que ser longânimo. Longânimo é o que tem um ânimo longo. Cara, o cara não desiste. Qualquer milindre, a gente sai da igreja. Qualquer coisa embirra. Não, ele é longânimo. Nada tira o ânimo dele. Longanimidade é isso. Suportando-vos, dando suporte uns aos outros em amor. É dessa forma. Como é que é o negócio? É desse jeito. Isso não é fácil. Está entendendo, gente? A igreja primitiva tinha problema. Gente, eu não estou falando da ilha da fantasia, não. Eu estou falando do corpo de Cristo, dessa galera que está aqui. Eu estou falando de você, de mim.
Não é utopia, não é devaneio, não. A gente vem todo domingo aqui na igreja, estar com a igreja, melhor dizendo, e a gente tem que entender essas coisas. Você é corpo de Cristo, amém? Com toda a humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, vou falar uma coisa. Isso é fácil? Quantos acham que é fácil? Suportar, ser longânimo. Ninguém acha que é fácil. Então eu vou abrir outra chave aqui, tá? No verso 3, né, de Efésios. Olha o que ele diz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É com esforço. Ele fala, gente, você já sabe que você é corpo de Cristo, você sabe que tem a tua função no corpo de Cristo, mas não para aí, você tem que se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é um esforço, não é um esforço qualquer, é um esforço com diligência. Que diligência é essa, gente? Eu vou ter cuidado naquilo que eu falo. Eu vou ter cuidado naquilo que eu comento uns com os outros. Eu vou ter cuidado naquilo que eu posto nas redes sociais. Você pode postar um negócio. Então você tem que ser diligente. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser perspicaz. Você tem que ser esforçando. Agora, por que tem que ter esforço? Cara, porque são pessoas diferentes, cara. Cada um tem a sua função no corpo. Somos diferentes. Deus quis assim. Deus quis, o projeto de Deus foi esse. Ele poderia ter feito de outra forma, mas ele decidiu que fosse assim, cada membro. E Paulo, com sabedoria, compara isso ao corpo físico, né? Aí ele dá um show aqui, cara. Eu vou falar, você repete. Não, ainda não. Só vou ler. Pois há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. É aqui, ó. Um só Senhor, repete. Cadê? Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. O tempo dos profetas, dos grandes homens de Deus acabou. Não que não possa ter, mas hoje, sobre essa pedra eu vou levantar a minha igreja. E a igreja que ele quer levantar é essa. Uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Alguém tem outro Senhor aí que não seja o Senhor Jesus? Alguém foi batizado em nome de alguém que não seja Jesus? Alguém tem um Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso? Então é Ele que é o Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos vós. Ele merece aplauso, por favor. Amém? Esse é a igreja que Deus quer levantar. Amém? Não existe plena edificação sem a justa cooperação de cada parte. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu botei aqui. O que você tem feito para transformar a igreja naquilo que você cobra dela? O que você tem feito? Aquilo que eu falei agora há pouco. A igreja não ama. O que você tem feito para contribuir para a igreja amar? A igreja não ajuda. O que você tem feito? Fica para você. É uma pergunta séria. Não é. O que você tem feito? Não precisa. O que eu tenho feito para... É muito fácil falar. Né? E eu quero voltar a dizer, você é responsável
pela igreja que você participa. Tá? Não joga a responsabilidade para outro. Você é o verdadeiro culpado. Você é o culpado. Eu sou o culpado. Fala aí, fala, eu sou o culpado. Não faz igual Adão com a mulher lá, pegou lá, comeu. Ah, Senhor, a culpa é dela, foi a mulher que tu me deu. Não, a culpa é nossa. A culpa é minha. Eu sou responsável pela igreja que eu faço parte. Amém? Então vamos mudar nossa mentalidade. Por isso que eu falei no início, são chaves que, se a gente começa a entender, começa a ver a igreja da forma certa, o nosso comportamento muda. Nosso comportamento muda. Eu já não venho mais para reclamar, eu já perco aquela visão só de receber, de não, eu tenho que contribuir, eu tenho que cooperar. A minha justa cooperação vai edificar o corpo, e ela tem tanta importância como qualquer outra. Tá? E eu vou dizer uma coisa muito importante. Cara, o diabo, a estratégia dele tem sido feito fazer a igreja acreditar na igreja. Quantas pessoas em casa? Quantas pessoas, se você fala de igreja, eu falo de igreja, eu falo disso para outras pessoas, que isso, cara? Isso aí não existe. Deus vai levar todo mundo e dane-se o avião. Pessoas não acreditam mais. Mas hoje, pelo menos vocês aqui, vocês vão mudar de mentalidade, em nome de Jesus. Se você já entendia dessa forma, você vai ser mais vivificado, né, na tua fé. Então tem que ter esforço, tem que ter a justa cooperação. E outra coisa que eu quero dizer para você, você, enquanto membro do corpo de Cristo, você não é independente. Você não é independente. Já pensou? A minha mão, do nada, começa a bater na minha cabeça. Já pensou? A minha boca está com raiva da minha mão e ela começa a morder a minha mão. Boca não foi feita para morder mão. Mão não foi feita para bater na cabeça. Daqui a pouco o meu pé está meio desorientado, sai me levando para o pé. Não quero ir para lá não, e ele está me levando. Ele é independente. O pé não foi feito para isso. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. O que é cabeça? É a que manda comando para o corpo. Então a gente tem que estar inserido no corpo, entender que Jesus faz parte do corpo, sendo Ele a cabeça, a que dá comando. Interessante, cara, eu fico maravilhado com como Deus nos deu o privilégio de participar desse troço. A Bíblia diz que, lá naquele texto diz assim, acaso pode o olho, a gente vai ler, acaso pode o olho dizer que não precisa da mão, e nem a cabeça dizer que precisa do pé, que não preciso do pé? Cara, o que é a cabeça? É Jesus, e nem Ele pode dizer que não precisa do pé. Ele poderia fazer tudo sozinho. Pô, mas Ele botou você para participar, cara. Cara, Deus botou você para participar do maior evento da humanidade, a única coisa que tem poder para salvar esse mundo, a igreja. A igreja, Deus botou você para participar disso, cara. Então, se você não acredita na igreja, você se sinta inserido num projeto de Deus. Cara, eu não estou falando de Legião da Boa Vontade. Eu estou falando de um projeto para mudar. Vamos começar devagar, mudar o bairro. Isso aqui é Bento Ribeiro ou Honório, pastor? Marechal? Cara, entendeu? Cara, o Deus tem um projeto com a igreja, você faz parte. Gente, meu querido, começa a se encaixar nisso. Começa a entender isso. A sua vida no corpo vai mudar. Vai mudar. Você tem importância nisso aí, né? Tem uma coisa muito interessante. Abre Ezequiel aí. Ezequiel 27. 37? 27. É o Vale de Ossos, né? Tá lá. Presta atenção.
tem algo aqui, gente, fica ligado aqui, não foge não. Tem algo aqui poderoso aqui. Aí que, pô, Mauro, está falando de corpo de Cristo e vai ler Ezequiel. Mas olha que coisa tem aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu quero que, se vocês concordam, vocês vão dar um glória a Deus. A palavra profética já foi liberada sobre esse lugar. Quantos já podem ouvir o barulho? Quantos podem ouvir o ruído disso? Está tendo um ruído nesse lugar, e não é só aqui não, mas eu quero falar direto. Está tendo ruído, já houve palavra profética, e o barulho já começou. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Já está tendo, gente, já está tendo. Agora aqui está outra chave. E os ossos se juntaram, cada um a seu próprio osso. Cada um se juntava a seu próprio osso. Isso quer dizer o quê? Você está sendo encaixado no corpo de Cristo. Você tem que achar o teu lugar e se encaixar no teu próprio osso. E é Deus que escolheu em que osso você vai se encaixar. Já pensou? Eis que fez um barulho e ficou no barulho. Quantos querem ficar no barulho? Ficou no barulho. Mas aí houve um reboliço. Aí começou, cara. Eu não sou sonoplasta não, mas aquele barulho de osso com osso com osso. E está acontecendo, cara. Tem gente se achando aí no corpo de Cristo. Tá? E se você não se achou, você vai se achar, porque você está dentro da palavra profética, cara. Você faz parte da palavra profética. E você vai achar o seu lugar, se você ainda não achou, e você vai se juntar a seu próprio osso. Amém? Então toda palavra profética, ela junta ossos, ela traz vida no corpo de Cristo. Sabe o nome disso? Avivamento. Avivamento é quando Deus começa a fazer o barulho, fazer o reboliço, os ossos começam a se encontrar, começam a fazer parte. Daqui a pouco começo a contribuir, não em benefício de mim, mas em favor do corpo, e a coisa começa a acontecer, e a igreja vai sendo edificada. E vou dizer o mais: você vai ser feliz, cara. Você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque você está encaixado no teu lugar, você não está sozinho. Você coopera em favor do corpo, mas outro membro vai cooperar em favor de você. Você não está sozinho. Igreja, vou repetir aquele texto do início. Igreja, para que, se eu tardar, Paulo falando a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus. Então estou querendo dizer para vocês como tu tem que proceder na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E o demônio que tem mentido no ouvido dos irmãos, dizendo que a igreja já era, que a igreja não vai, já tentei tantas vezes, Mauro. Cara, isso é mentira, gente. Tenta de novo onde você está, até que você se encontre e veja a tua participação no corpo de Cristo, e você vai ser feliz. Amém? Interessante que ele fala que, com a justa cooperação de cada parte, ligado os membros uns nos outros, efetua, vocês lembram?
seu próprio crescimento e a edificação de si mesmo em amor. Eu quero ler uma referência que está lá em Apocalipse 19:8. Está aí? Olha só que interessante. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Está falando das bodas do Cordeiro com a noiva. E quem não sabe, simbolicamente, a igreja é a noiva, não o prédio. Você e eu, como igreja, como corpo, somos noiva do Cordeiro. E um dia vai haver uma boda, vai haver um casamento. Então, falando disso, para essas bodas, foi-lhe dado vestir-se a igreja de linho finíssimo e resplandecente e puro. Aí ele diz aqui: pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Você quer santificação? Atos de justiça. Você quer vestir-se de linho fino? Você quer se adornar enquanto igreja para o noivo? Atos de justiça dos santos. Lembra que o Paulo falou lá? Andei de modo digno da vossa vocação. Andar de modo digno é você entender a tua vocação e buscar andar da forma que é a palavra, da forma que eu estou falando aqui, gente. E ele fala, você quer se vestir de linho? Cara, há muito tempo eu não ouço a expressão igreja gloriosa. Eu vou começar a falar de novo disso, né? Deus, e quando fala de Jesus, fala que Jesus amou a igreja, e assim mesmo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Você pensa que Jesus veio te salvar do inferno, cara? Isso aí é consequência. Ele veio te trazer de volta ao propósito dele, te inserir nisso aí, para que um dia ele volte e ele haja o casamento, as bodas do Cordeiro. Mas não é para qualquer noiva, é uma igreja que foi lhe dado vestir-se de linho fino. Então, como eu faço isso, Mauro? Exercendo ato de justiça. Eu poderia enumerar um monte, mas começa a ser justo, verdadeiro. Se errou, pede perdão. Se foi magoado, perdoa. Para de reclamar. Se tem alguma coisa contra o irmão, faz o que a Bíblia diz, vai a ele, não bota no outdoor. Anda de modo digno. Foi para isso que você foi chamado, gente. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Nós não estamos aqui de bobeira. Nós temos um projeto de Deus que é edificar a sua igreja e nós fazemos parte disso. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Agora eu quero que você... Vou mexer com vocês aí. Dá uma levantadinha rápida, quem puder. Rapidinho, rapidinho. Só para vocês participarem aqui. Só para vocês participarem. Tá? Obrigado, tá? Agora você vai dizer o seguinte comigo. Primeiro eu vou falar sozinho. Você... Olha só. Você não é melhor ninguém. Cara, você não é melhor do que ninguém no corpo. Mas também você não é pior do que ninguém. Você é aquilo que Deus colocou você para ser. Então não se sinta melhor, porque você vai ser orgulhoso. Mas não se sinta pior. Se sinta participante do processo, do propósito. Fala para o teu irmão, você não é melhor do que ninguém. Mas você também não é pior. Aí agora diz, eu gosto de constranger, diz olhando no olho dele, você é aquilo que Deus colocou você para ser no corpo. Senta de novo e aplauda ao Senhor por isso. Entendeu, gente? Eu vou fazer uma ilustração rápida para você entender como é importante cada membro no processo. Vamos imaginar, no corpo. O ouvido ouve. O ouvido ouviu. Tem alguém preparando alguma comida. O nariz cheira. Cara, é bife. O olho viu. Cara, tá lá. Quem entra em ação? O pé. A perna leva até lá. Caraca. Aí vem o joelho e pega.
a mão pega o bife. Ou a mão entrou em ação. Aí a mão pega o bife e leva para o pé. Pé não tem função de comer, ele leva para a boca. Aí levou o bife para a boca mastigou, a função dela é essa. Só que ela mastigou e não quer engolir. Não, ela tem que engolir. Aí quem vai levar para o estômago? O esôfago. Passou, deixou, chegou no estômago, que legal. Aí o estômago se recusa a digerir. Todo o processo foi interrompido. O estômago tem que fazer a parte dele. Aí começa a digerir ácido clorídrico, coisa e tal. Beleza, jogou para onde? Intestino. Que aí vai processar negócio de aminoácido, aquelas coisas todas para liberar para o corpo, coisa e tal. Cara, imagina se o intestino não faz isso. Só que ele fez a parte dele. Aí tem que jogar para fora. Só que o ânus fechou. Não, por aqui ninguém passa. Por aqui bosta nenhuma vai passar. Cara, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. Aí ele libera, né? Entendeu? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Quem tem mais importância? O rins, que processa o sangue, o líquido, e joga para a bexiga? Imagina se ele faz isso tudo, a bexiga enche e não libera. Quem quer ser bexiga aí? Mas tem tanta importância quanto o rim. Você está entendendo? Chegou na bexiga, está ali, encheu. Ela vai fazer a função dela, através do órgão necessário, e vai liberar. Está entendendo? Então, cada membro tem a sua função. E todos fazem parte do, fala comigo, processo. Não adianta o ouvido ouvir, o nariz cheirar, a mão pegar e botar na boca e a boca não querer fazer o que ela quer. Então você tem que saber qual deles você é, meu querido. Você tem que saber qual deles você é. Entendeu? Então, nesse sentido de corpo de Cristo, você não é melhor, dá um dó maior. Você não é melhor do que ninguém, nem pior. Eu quero cantar um negócio para você agora. Calma que eu ainda vou terminar, não terminei ainda não. Canta comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é de pé. Alguém tão importante para Deus. Diga para ele, deixa de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Para, tá tudo errado. Primeiro que eu não estou vendo ninguém de mão dada. Então dá a mão logo pro teu irmão aí e vamos declarar uns para os outros isso. Amém, gente? Quero que valorize o que você tem. Vai passando o olho, vai passando o olho. Você é alguém tão importante para Deus. Diga para ele, deixa. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior. Do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Para. Você só tem valor, você não tem valor em si mesmo. O que te valoriza é aquilo que você carrega. O Espírito Santo que te valoriza. Deixa eu perguntar uma coisa: o que tem mais valor? Uma bolsa de couro de crocodilo vazia ou um saco de papel com $10 mil? Mas é o saco que tem valor ou os $10 mil? Então o que te valoriza não é você, é o que você carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Amém?
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar que você tem. Agora você vai ter que falar um para os outros. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Inexprimível. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Enquanto o teclado toca, levante um clamor agora, querido, pela igreja. Levante a tua voz, profetiza para esses ossos se unirem cada um ao seu osso. Aleluia, Senhor, nós cremos na tua igreja, Senhor. Nós cremos no teu corpo, Senhor. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós acreditamos que tu está levantando um corpo desse jeito, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Oh, aleluia. Sim, declare com a tua voz. Declare com a tua voz. Em nome de Jesus. Nós acreditamos, Senhor. Aleluia. 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 Existe um engodo de Satanás. Sempre Satanás vem com as suas mentiras nojentas. E eu quero cantar uma canção com vocês. E antes que você diga, recebi um novo coração do Pai. Antes que você diga, mas a igreja não é assim ainda. Se você disser ainda, eu aceito. Mas é assim que Deus vê a igreja. Uma família sem qual falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso. Nós ainda não atingimos a plenitude, mas Deus já nos vê pronto. Cara, Deus vê, por isso que Jesus falou com propriedade: edificarei a minha igreja, ponto final, cara. Agora você vai escolher se você vai fazer parte disso ou não. Se você vai continuar mocorongo, vivendo de reclamação, querido, eu não falo isso pejorativamente não. Se você está com dificuldade, começa a viver na igreja pedindo ajuda, cara. Vai no irmão, eu estou com dificuldade de acreditar desse jeito, eu estou com dificuldade, mas eu quero que você me ajude. Amém? Então vamos cantar com essa perspectiva, que Deus nos vê assim e nós vamos ser assim. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração, coração regenerado. Sim, Senhor. Coração transformado. Oh, aleluia, Senhor, nós cremos. Como fruto desse novo coração. Declara a paz de Cristo para o teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos declarar aquilo que Jesus já viu pronto. Somos corpo,
assim bem ajustado. É assim que Ele nos vê, toda junta e ligamento, unidos, vivendo em amor, uma família. Nós vamos chegar nesse nível. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo nesse compromisso, do compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa é para mim, querido irmão. Bem forte, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Estou sentindo de Deus fazer uma coisa. Continua tocando. Talvez você tenha que dizer isso para alguém especial nessa noite. Talvez você tenha que sair no teu lugar e olhar para alguém e dizer: eu preciso de ti, querido irmão. Talvez você precise dizer: eu declaro a paz de Cristo e te abençoo e não te amaldiçoo. Então, enquanto os instrumentos tocam, se você sente disso, de falar isso para alguém especial, alguém... Não estou dizendo que você está com crise com essa pessoa, mas às vezes é alguém até que tu não tem crise, tá? Agora, se você não tem ninguém especial, faça para quem você quiser, mas faça isso agora. Declara alguém, larga a mão, pode abraçar, pode, vai, diga alguma coisa. Eu preciso de ti, querido irmão. Você é precioso para mim, querido irmão. Oh, aleluia. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti, Jorge. Não vivo sem você. Preciso de ti, querido. Aleluia! Deus está aqui nesse lugar. Preciso de você. Aleluia! Mais uma vez. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Preciso de você, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de
ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, preciso, Senhor, traz esse mover no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, junta os ossos, junta os pedaços, Senhor. Junta os pedaços, Senhor. Cada um no seu osso, cada um na sua parte, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vai voltando para o seu lugar, querido. Aleluia. Amém. Vai voltando para o seu lugar suavemente. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado.